César, como que eu faço planejamento estratégico da minha empresa para os próximos 12 meses, se eu não faço uma puta ideia de como que vai estar o mundo daqui 3 meses? Que, que IA que eu importo na minha planilha que vai fazer esse planejamento mágico aí para funcionar? É, cara, a velocidade das transformações estão tão grandes que muitas vezes até os frameworks que a gente usava, né, você fala: "Cara, será que faz sentido, né?" Uhum, Pensa assim, que planejamento anual que a gente quando você vai olhar realmente, né, o que aconteceu em um ano, você seguiu, né, e não é uma questão de muitas vezes até de dinheiro ou de empenho, de comprometimento, né, é porque as coisas estão mudando rápido mesmo, né. sim. Principalmente no âmbito tecnológico que a gente está envolvido, né, Uhum, a IA está virando tudo de ponta cabeça, né, sim. nas empresas de software principalmente, né. Mas cara, eu acho que a questão é trabalhar com ferramentas que consigam te dar, é quase como se o meu plano dos próximos 12 meses é o que eu enxergo hoje. Daqui a Uhum, 30 dias eu vou ter adquirido mais informações e eu vou precisar revisar o meu plano, e aí eu vou ter que talvez me contentar menos com ficar cravando o plano e muito mais com ele ir se adaptando à realidade, né. uhum. Aí nesse sentido eu gosto muito de uma das regras lá, uma das leis lá do ágil, né, do manifesto ágil que diz que, a gente tem que estar mais apto a responder a mudanças do que a seguir um plano. Aham. Né. A gente prefere mais as coisas que estão de um lado do que do outro. Não quer dizer que a gente não quer ter um plano, mas é que o plano está a serviço da mudança. Talvez esse seja o ponto, né. Uhum, Então esse equilíbrio entre mudança do plano e foco, sim. né. Muitas vezes a gente fala: "Ah, mudar o plano é tirar o foco", não necessariamente, né. Uhum, Se o plano mudou, se você está indo para um caminho e de repente você vê que ali tem um precipício, você vai continuar? Né? Só aham, porque o plano era esse, que eu preciso atravessar para o outro lado? Não, sim, né. Então é isso que eu acho que a gente tem que tentar criar ferramentas para isso, né. sim. E talvez você vê, né, você falou do manifesto ágil, talvez, se a gente levar os princípios ao pé da letra, ele nunca teve tão atual. É que na Uhum. prática, eu não vejo a galera da agilidade seguindo as coisas da agilidade, mas é assunto para outra hora, a gente já falou algumas vezes no podcast que eu vejo a galera que segue ali, que é tudo sprint, os papéis, etc, muito mais burocratiza o que não precisa, mas eu gosto, inclusive, quando você já explicou aqui no programa agilidade levada ao pé da letra, não é tentar andar rápido e sim se adaptar rápido às mudanças, né? É, Me corrige se a sim. semântica estiver errada aqui. Então eu acho que ele nunca teve tão em alta. Se a gente revisitar agora, a gente vai ler, ele foi escrito há mais de 20 anos atrás, e a gente vai ver que parece que ele foi escrito para o momento atual. Talvez a gente só precise levar ele um pouco mais É. ao A pé da gente letra. tinha uma velocidade ali das mudanças e a gente já não conseguia acompanhar, né. Sim. Então, né, na época, vamos pegar o cenário que a gente falava ali, você para construir um software, você fazia uma análise, um requisito, ficava 2, 3 meses escrevendo, fazendo entrevistas com clientes, aí você ia para dentro de casa, passava 3, 6 meses produzindo um software, depois daquele tempo você entregava para o cliente, e Aham. geralmente a surpresa, o cara falava: "Pô, mas não Não era era isso que isso eu que eu queria, precisava. não é isso que eu preciso, mudou alguma coisa tal". Então, cara, como é que a gente reduz? Então você reduz em ciclos, você começou a fazer em vários pequenos ciclos, né, e assim por diante, mas os princípios, um dos princípios básicos era esse, né, a Uhum. gente em vez de seguir um plano inteiro, vamos tentar fazer a resposta à mudança. Lógico que isso trouxe um monte de impactos, talvez fique um pouco mais caro, talvez demore até um pouco mais, né, Uhum. mas a questão é, será que fica mais caro mesmo? Não sei, né, porque é tanto erro que você pode ter. Será que demora tanto mesmo, que você tem que tanto refazer, né, refatorar as coisas ou aceitar coisas não ideais, Aham. né? Qual é o objetivo? É fazer o certo ou fazer do jeito que a gente combinou? Né? No final Uhum. das contas, é tentar fazer do jeito certo Sim. e ter uma flexibilidade. Então, no planejamento, talvez tenha um pouco disso, né? No planejamento, a gente tenta cravar, né? A gente valoriza mais a meta, muitas vezes, que a gente coloca no planejamento, né? E num momento de incerteza, como a gente está agora, cara, é muito difícil. Já num ambiente normal já é complexo. Sim. Num ambiente de incerteza aqui, que tem negócios que estão extremamente impactados pelas mudanças, cara, é uma missão impossível, né? Boa. Nós vamos tentar descascar um pouco desse Vamos lá. abacaxi, mas antes,
Você que está ouvindo aí o Startups and Downs, saiba que a gente tem a ambição de ser o podcast de cabeceira de quem empreende. A gente aborda os assuntos que normalmente tiram o sono aí de empreendedores e empreendedoras. Tem muitos episódios gravados aí, o César e eu, falando desde temas mais estratégicos ligados à captação de recursos, M&A. A gente fala muito também sobre gestão. A gente abordou temas societários, como construir time, como estruturar áreas. A gente tem falado muito sobre inteligência artificial nesse último ano, porque é inevitável. E hoje, talvez até um pouco inspirados aí pelo momento da inteligência artificial, com mais outros temperos, né? Porque a gente tem uma série de canais de marketing sendo transformados, a gente tem o momento macroambiental aí também mudando a todo momento, né? O cenário geopolítico mudando a todo momento. Então, se sempre já foi uma competência muito difícil dentro das empresas fazer planejamento estratégico, hoje então é quase um devaneio, né? Então, no episódio de hoje a gente vai tentar destrinchar um pouco mais desse assunto do planejamento estratégico, de como que a gente trabalha ele com tantas incertezas, mas antes queria pedir para você curtir aí o episódio se você estiver acompanhando pelo YouTube, ou dar 5 estrelinhas se estiver pelo Spotify, garante que você está seguindo aí o programa nos 2 streamings e compartilha o programa com outros empreendedores e empreendedoras. Você vai estar ajudando o programa a crescer e vai estar ajudando também essas pessoas a resolverem um problema tão difícil aí. Como sempre, né, César, a gente vai tentar assim, né, sem grandes pretensões aqui. Quisera a gente poder dar um manual pronto, né, ou dar o GPS para a galera seguir, mas a gente vai se arriscar aqui, fazer trazendo um pouco da sua experiência das empresas que você acompanha, um pouco da minha vivência de quem está operando uma empresa, até pegando um pouco do embalo do GPS, né? Eu tenho a sensação de que é como se, usando dessa metáfora do dirigir, é como se eu estivesse dirigindo à noite. Se estivesse dirigindo à noite e tiver com o Waze, eu tô bem, eu sei onde é o meu destino e eu sei quais caminhos ele tá. Inclusive, ele recalcula a rota quando alguma coisa dá errado no caminho. Mas o Waze desligou e eu tenho que me virar só com o meu farol, né? Então, sensação de que eu consigo enxergar talvez o que está 200 metros para minha frente no máximo, né? Com algum grau ali de baixa fidelidade ainda. Mas também na medida que o meu carro ele vai avançando, eu vou enxergando sempre 200 metros para frente, né? Então, não dá para prever o que tem 10 quilômetros para frente, mas eu pelo menos consigo conduzir ali com uma sensação de que se vier qualquer coisa, um muro, alguma coisa que eu tenha que desviar, pelo menos o farol tá pegando. Não é nem tão bom, nem tão ruim. Acho que quando você fala sobre estar constantemente atualizando, né? Percorre um mês, corrige o plano, percorre um mês. Esse conceito de rolling forecast me lembra muito essa analogia do farol de um carro. Não sei se faz sentido para você. Sim. Não, um exemplo, né, de empresas, acho que você está falando, né? Como é que num ambiente de incerteza desse eu faço meu orçamento, né? Meu orçamento, meus custos, quanto que vai entrar de receita e tudo mais, como é que eu faço? Né, se eu não consigo ter visibilidade mais de 12 meses, né? Meu GPS quebrou aqui, eu não consigo mais ter. Não sei, a IA tá me impactando e eu tô perdendo cliente todo mês. Você vê, César, assim, o tamanho da incerteza que a gente tá, é que eu sempre fui aquele perfil de empreendedor mais do perfil estoico que não gosta de ficar pondo a culpa no acaso. Eu sempre vou encontrar do que deu errado, o que foi a minha culpa, o que estava no controle da Hamper, mas não é difícil da gente afirmar que a qualquer hora pode vir uma mudança que o governo fez, que aumenta o imposto aqui, que você já tinha planilhado todos os seus custos daqui para frente, só que você vai ter que prever que daqui 2 meses tal coisa que você comprava agora tem uma alíquota maior, vai ficar mais caro. Até mesmo o imposto direto que você recolhe ali de folha vai passar a custar mais caro no ano que vem, né? Sim. Ou você pode ser uma empresa, por exemplo, que vende armas para os Estados Unidos, como a gente está com um caso aqui, acho que a Taurus, isso, né? Acho que 90%, 80% que eles vendem para os Estados Unidos. E eles vão cair na taxa. E agora caíram na taxa de 50%. 50%. Cara, como é que você reage a uma situação dessa, né? Então, são coisas que eles não estavam nem esperando. Aí é uma pancada, realmente um acidente que aconteceu no meio do caminho, né? Sim. Mas vamos pensar na incerteza, né? Ou seja, as coisas estão andando, teu carro está andando.
Mas, cara, caiu um fog agora aqui que visibilidade que você tinha de 500 metros, agora você está com uma visibilidade de 50 metros. É isso. Né? E aí, o que você faz? Né? Então, do ponto de vista do orçamento, né, tem muita gente que fala assim, pô, mas como que eu faço orçamento se eu não sei nem direito? Cara, tenta assim, com as premissas que você tem hoje. Você consegue fazer um orçamento do que você tem hoje? Isso que você tem hoje. Beleza. Mês que vem, você vai fazer com as premissas que você... Hoje, mais 30 dias que você rodou sua vida, você vai fazer um novo planejamento para 12 meses. Corrige com as novidades que vieram do mercado, né? E se tiver que falar, cara, perdi cliente, vou ter que cortar gente, você vai tomar a decisão, que você vai ter essa informação nova. Há um mês atrás você não tinha, e talvez se você seguir aquele plano do mês passado, você vai continuar gastando mais do que você deveria. Então, por exemplo, um dos métodos, né? Eu tô trazendo essa questão do orçamento, que é uma pergunta muito comum, né? Talvez trabalhar com métodos como Rolling Forecast, né? Que você vai fazendo, em vez de eu parar uma vez por ano para fazer o meu planejamento financeiro, o meu orçamento, todo mês eu faço 12 meses para frente. Você já poderia ter um esqueleto dos próximos 12 meses, mas você sempre vai corrigindo ele conforme você vai performando, né? É isso aí. É isso aí. Porque, cara, pode mudar a situação. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se eu vou continuar vendendo para os mesmos clientes, do mesmo jeito, o mesmo produto, se vai surgir um novo produto, se vai surgir um novo mercado adjacente que eu posso trabalhar. Se vai vir um concorrente com uma proposta de valor completamente diferente, vai rasgar o mercado no meio. E é lógico que você vai falar, poxa, se eu estou fazendo, eu estou tendo uma assertividade muito boa dos 3 próximos meses, eu posso alargar, não preciso fazer todo mês, eu posso fazer a cada 2 meses, a cada 3 meses. E aí você vai medindo pelo grau da pancada que essa incerteza, ou se a sua incerteza é de 50 metros ou de 150 metros, né? Você vê a quantidade de variáveis, né? Que normalmente a gente faz o orçamento pegando um pouco do histórico dos últimos meses ali, né? Principalmente quem é de base recorrente como eu, né? Eu pego ali a minha MRR, eu pego a minha taxa de crescimento médio mês a mês, sei que alguns meses eu tenho uma sazonalidade, enfim, eu consigo ali com algum manuseio na planilha, mas o histórico ele me ajuda muito a projetar para frente. Vamos pensar qualquer empresa SaaS ou de serviço recorrente, que as variáveis que você mais olha nesse orçamento, uma delas é o cliente. O cliente você não sabe, dada a quantidade de mudanças que estão acontecendo, qual o impacto que ele vai sofrer, ele no negócio dele, e se ele vai continuar com você ou não, se ele vai diminuir ou se ele vai aumentar. Então esse você já não tem. O outro critério de previsibilidade são as vendas que você tem a partir dos produtos que você já tem. Mas está todo mundo em dúvida se o que a gente oferece hoje, daqui 6 meses, daqui 12 meses, vai continuar fazendo sentido, porque está tudo mudando muito rápido. Sim. Aí você pega uma terceira variável, e essa particularmente eu sempre mandei bem, que é a variável de tentar prever a demanda e fazer aquele cálculozinho do funil de vendas, né? Sim. Eu tenho uma demanda mais ou menos desse tamanho, disso eu consigo capturar para mim, aí isso vai virar lead, que vai virar oportunidade no CRM, que vai virar venda, papapá. Nessa parte eu sempre me garanti, até que hoje até os canais de marketing estão mudando completamente. Então, antes eu tinha essa previsibilidade que eu começava lá no tráfego do site da Hamper e ia drill down nisso, né? Se eu tiver 10 mil acessos, 1.000 eu converto em lead, 1.000 leads, 300 oportunidades, 100 clientes. Eu crio uma correspondência direta da minha meta de vendas com o que eu tenho que fazer lá no marketing. Só que pega para agora, assim, já não é mais Google e já não é mais tráfego de site. Ah, beleza, então vamos para o LinkedIn, vamos para outras redes, mas nessas redes você não tem mais a previsibilidade que você tinha no Google, né? Então, cara, assim, citando algumas variáveis, 3 aqui, né? Demanda, cliente e produto, que já mexe com o BP. Nem o benefício de você pegar o histórico e projetar para frente, mesmo que você fosse fazer um cenário flat, onde você só projetasse com o que você já tem, até um cenário flat hoje em dia parece um devaneio de fazer, né? Sim, sim. Mas esse planejamento, ou seja, eu gosto muito desse exemplo que você usou, porque você falou numa empresa SaaS, pensa numa empresa transacional. Ela também tem o funil dela, né? E aí você falou claramente de indicadores, são indicadores de entrada, indicadores de saída, né? Ou os lagging leading, né? Você tem um lead indicator que é, por exemplo, quantidade de vendas. Ponto. Lagging, esse é um né? lagging. Agora, o lead indicator que você vai ter aqui, cara, são vários, é o comportamento do seu funil. Se você percebeu que o canal de aquisição lá em cima, que é o Google, baixou,
cara, provavelmente você não vai cumprir ali, ou você vai ter que mudar níveis de conversão para esse negócio acontecer, Perfeito. né? Ou seja, então você vai criando mecanismos para medir. A importância do planejar está aqui, seja em um ambiente de incerteza ou não. Você tem que criar um modelo na qual esse modelo possibilite que você tente se prever o que vai acontecer. Então, no modelo transacional, pode ser o lag indicator, pode ser lá a quantidade de vendas também. Mas o lead indicator vai ser, cara, é a quantidade de vendas que esses clientes estão fazendo, ou quão aquecidos estão os mercados dos clientes que vão transacionar comigo determinado um pagamento, por exemplo. Né? Então, você tem uma série de variáveis que você precisa popular, né? Ou capturar. Agora, o que é importante é que isso independe de ter tempo incerto, né? Planejar, né, e ter esses modelos é a coisa mais importante para uma empresa poder, de alguma forma, tentar se antecipar a algum movimento. Né? Eu acho que o planejamento ele é importante por conta disso, né? Para a gente tentar se antecipar. O planejamento tem sido muito usado, Ricardo, para definir como se fosse uma meta. Sim. Né? E aí a gente não pode mudar a meta, porque a gente acordou isso daqui. E muitas vezes a gente tem pagamento de bônus, de comissão e tudo mais em cima dessas metas. Num ambiente de incerteza, o teu planejamento ele é uma peça de ficção científica. Se ele ficar congelado durante muito tempo e ele não sofrer as modificações. E aí, será que você não criou uma armadilha para você mesmo ao capturar todas essas outras regras de comissão, de bônus, não sei o quê, em cima de um planejamento que vai mudar? Então, será que não tem outra forma de você fazer? Né? Então, muitas vezes a gente cria uma arapuca para a gente mesmo, né? Mas em tempo de incerteza o conceito tradicional do planejamento, do OKR, né? Vou fazer o OKR trimestral. Eu acho que até o KR já está caindo, o começa anual. a cair por terra. Cara, tem coisa de verdade, cara. Tem coisa que não dá para esperar 3 meses, não, meu. É isso, cara. Não dá para esperar 3 meses. Eu ia brincar, né? Eu lembro assim, cara, quando eu entrei na faculdade 20 anos atrás, uma das primeiras coisas que mostraram assim, ó, antigamente as empresas faziam planejamento estratégico de 25 anos, isso caiu por terra, agora no máximo 5 anos. Corta para 10 anos atrás, eu ingressei no mercado de startups, o status quo gente, esse negócio de planejamento de 5 anos não tá mais com nada, no máximo você tem que ter um pitch deck e um BP que responde por 12, 18 meses. Corta para agora, um BP de 18 meses para uma startup é um devaneio, né? O cara molha o dedo assim, levanta pro céu e torce para vir alguma inspiração. Eu fico pensando assim, Ricardo, a OpenAI, o planejamento dela, como que deve ser o planejamento da OpenAI? Eu não faço ideia, cara. Não faço ideia. Com certeza não é um planejamento de anual meta ou de 5 anos. Sim, sim. Com certeza não é. O que ele deve ter pro longo prazo são ambições, uma visão clara, uma missão, mas agora o que ele vai fazer, né? Então, em dezembro do ano passado, a Anthropic lançou o MCP. Aí, em fevereiro, a OpenAI atrasou a entrega dela e falou que ia ser compliant com o MCP. Aí agora eles lançaram outro agente deles. Cara, olha as mudanças importantes que eles fizeram na estratégia deles. Total. Nesse período. Você acha que há 6 meses atrás eles sabiam? Provavelmente não. Sim. Provavelmente não. Eles tinham crenças, eles tinham guardrails, valores, eles tinham ambições claras, mas o que vai ser executado é como se a gente tivesse que ter no nosso processo um sprint estratégico. A gente tem muito sprint operacional, né? Ou seja, definir as atividades, cumprir 15 dias, né? E aí, mais 15 dias, vamos fazer outro sprint. Né? A gente acostumou, né? As startups muito a trabalhar por sprint, né? Mas será que a gente não precisa ter um sprint estratégico? Quanto maior a incerteza, mais ciclos de planejamento eu preciso fazer. Ciclos mais curtos de planejamento, né? Então, quantas empresas fazem ciclos curtos de revisão de planejamento? Pouquíssimas. Eu acho que pouquíssimas. Né? Então, isso a gente tem. Então, talvez o conceito tradicional do planejamento estratégico ele esteja mudando. Né? É que a dificuldade que eu vejo, César, é uma dificuldade real, inclusive assim, abrindo o peito do que eu vivo na Hamper mesmo. Quando você é uma empresa que ainda tem
pouca receita, pouco cliente, pouca estrutura, você fazer ciclos rápidos, você está preocupado só com a entrega e com a construção do novo. Quando você traz para uma empresa como a Hamper, como acho que é o caso de 90% de quem nos escuta aqui, o as-is, ele já draga muita energia da operação. Vamos dizer assim, estar no BP vigente já toma 100% do cognitivo e da energia da equipe. Sobra-se muito pouco para ter essas sprints estratégicas, ou seja, quem são os agentes que operam essas sprints estratégicas? São normalmente pessoas que já estão alocadas no as-is da empresa, né? Uhum. Como que a gente cria, como você gosta de usar, né, Slack, para conseguir operar quase como se eu tivesse dois planos, né? Eu tenho o as-is aqui hoje que eu tenho que entregar, porque é ele que paga as contas, e eu tenho que criar uma nova hipótese de empresa aqui, eu tenho que começar a construir o meu futuro agora, né? Como é que eu consigo permear nesses dois ambientes? Vamos usar talvez aí a própria Hamper, né, que você está falando como exemplo, né? Talvez a coisa que você mais tem feito nos últimos tempos é revisar o teu próprio design organizacional. Uhum. Né? Como é que eu vou estar melhor preparado do ponto de vista da minha equipe, da minha liderança e tudo mais, para contemplar esses novos desafios? A segunda pergunta que você faz para o seu designer operacional, né? Aí é um questionamento. Pô, não tem um negócio errado? Ou seja, eu tenho uma estratégia e eu executo outra coisa que não é a estratégia. Será que não existe uma forma para pelo menos parte do que eu estou executando, ele estar construindo a estratégia? Porque é como se fosse a operação tá lutando contra a estratégia. Eu quero fazer uma coisa, mas eu faço outra. Sim. Né? Será que não tem uma forma de conciliar melhor aquilo que eu estou fazendo, parte pelo menos daquilo que eu estou fazendo no dia a dia? Ele é um tijolinho a mais na minha estratégia? Já estar entrando no operacional dia após dia. Né? O operacional ser, de alguma forma, ele contribuir com a construção da estratégia pouco a pouco. Sim. Como é que você faz isso? Cara, só criando Slack na equipe, você fazendo um design organizacional diferente, você se reorganizando para isso. Então, se eu vou entregar alguma coisa para o meu cliente e eu preciso trabalhar com a IA, né? Cara, eu preciso usar internamente a IA para isso. Sim. Então, beleza, mas como que eu vou fazer isso? Então, eu estou organizado para isso? Tem alguém preparado para isso? Dá para eu tirar, se eu conseguir automatizar, quais processos eu posso automatizar para criar produtividade, essa produtividade me gerar espaço e Slack para eu poder ter mais tempo para fazer o próximo passo, né? Nem sempre aquilo que eu defini, ele talvez só me dê, ele não vai me dar dinheiro, ele só vai me dar mais tempo para fazer outras coisas, vai me dar mais recursos disponíveis, não é dinheiro em si, não vou vender, mas é o necessário para que um dia eu chegue naquele grande objetivo de ter o meu novo produto de IA, ou seja lá o que eu queira. Né? Então, não adianta, você tem que tentar conciliar. A gente tem que se fazer essa pergunta, né? O ponto que você falou, tem lógica eu planejar uma coisa e eu estar executando outra? Né? Eu quero ser uma coisa, mas eu faço outra. Né? É porque o que eu quero fazer talvez seja muito diferente do que eu estou fazendo hoje. Tá. Será que eu não preciso, então, criar a ponte entre eles? Sim, perfeito. A forma de criar essa ponte é change management, é mudar a cabeça das pessoas, é a mudança organizacional, é rever os papéis que a empresa precisa, é trabalhar com educação, é trazer perfis diferentes. Tem que olhar o design, cara. Né? Eu creio que talvez seja o único caminho, né? Perfeito. De fazer eu falo que é essa harmonização e uma melhor orquestração. Né? Eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem, né? De olhar o que eu faço, o que eu quero fazer e como que eu orquestro isso tudo. Né? Boa. Maravilha, mas e aí se a gente fosse assim, explorar, olhando para a realidade de um empreendedor que está tocando uma empresa, que já tem um tamanho, que precisa crescer e está rodando em rolling forecast. Eu não posso ser pego de surpresa, vamos por assim, pô, eu tive um primeiro mês que apontou para baixo, e aí eu só descobri depois que eu performei aquilo. Você acha que é prudente você trabalhar com múltiplos cenários para você? Eu acho que em tempos de incerteza, né, a gente tem que ter cenários, né? Lembra a gente acho que nunca, não sei se a gente chegou a explorar alguma vez aqui em algum episódio, mas o framework que a gente implementou nas empresas, você foi junto, o framework na pandemia.
Sim. né? Uhum. Então, só para dar o contexto, na época, quando começaram a pingar as notícias, acho que ainda era fevereiro ainda, né? Aham. Sei que Fevereiro, eu começo sei de que março ali é, de 2020, né? e aí ainda não tinha parado nada, estava tudo rodando, não tinha nenhum primeiro caso no Brasil. Quando bateu aquele negócio, né, a gente chamou os empreendedores, pegamos um Uhum. framework, né, Uhum. e aplicamos aquele framework. A gente falou, cara, esse negócio pode ser uma marolinha, mas pode ser um negócio muito sério, Como foi, né? como foi, Uhum. né? E aí a gente preparou vários cenários, né? E aí Sim. eu brinco que a gente tinha o cenário realista, pessimista e o catastrófico. Catastrófico, eu tinha um que chamava Arca de Noé, que era assim, se eu precisasse escolher um Quais bicho são de os cada bichos? É, espécie, ou 5 bichos de cada espécie para tentar depois reconstruir a empresa lá na frente, quem que é. eu salvaria, né? Então, imagina que a gente pode estar agora, então você é uma empresa que está na incerteza, a fog que entrou na sua estrada chama-se IA, Uhum, né? Para pegar o que está batendo em muita empresa, uhum, chama-se IA. A IA deixou sua visibilidade de 500 metros para 50 metros, para 5 metros, uhum, né? Beleza, então esse é o seu ponto de incerteza. Quais são os cenários que você precisa? Então, o cenário é: vou perder clientes, vai vir um concorrente que vai me arrebatar, as IAs vão substituir o que eu faço e aí lascou. Né? Quais são esses cenários? Né? uhum, Descreva esses cenários. E qual é o plano estratégico, qual é a estratégia para você abordar cada um desses cenários? uhum, Né? Dada a incerteza, não tem jeito, você vai ter que selecionar cenários mesmo, né? uhum, uhum. Conta um pouco como é que foi lá na época da pandemia, que eu acho que é legal para como que Sim. isso ajudou, porque você fez tudo isso que a gente falou, né? Cenários, ciclos muito curtos de avaliação, né? Uhum, Tinha os sprints uhum, estratégicos que você olhava toda hora aquilo, como estava acontecendo, né? Como é que uhum. foi? Cara, assim, se eu fosse resumir, vamos lá, eu vou começar pela parte mais objetiva e depois trabalhar com outras coisas. O primeiro ponto era que como naquele momento a Hamper era uma empresa com pouquíssima disponibilidade de caixa, eu tinha que colocar sensores na minha receita para qualquer sensibilidade para mais ou para menos, eu reagir rápido na despesa, porque eu não podia correr o risco. E aqui a gente não tá falando de perder um pouquinho de receita, a gente tava falando que eu podia, assim, como aconteceu, de uma semana para outra, acho que eu perdi uns 20% de receita, porque naquelas O pânico primeiras inicial, né? 2 semanas, porra, metade da minha base sinalizou, preciso renegociar, ninguém nem sabia o que estava acontecendo, né? Foi aquele efeito dominó. Um foi pedindo renegociação para o outro e se instaurou aquele. E a gente fez planos de assim, cara, até X% de perda de receita a gente sobrevive com poucos ajustes. A partir daqui, a gente entra com cortes nesse nível da empresa. A partir desse outro cenário, a gente entra com cortes mais drásticos. A partir desse aqui, there is no turning point, sabe? Aqui a gente está realmente prejudicados. E a gente criou um ritmo semanal de análise. Criou um modelo para ficar monitorando isso, Um né? modelo, colocamos sensores em todos os lugares que precisavam. Eu pegava até uns oráculos de mercado, assim, para ser sincero, que eu concatenava um pouco com coisas. Então eu ia vendo, assim, conforme a tensão do noticiário externo, por exemplo, era uma correlação muito curiosa, mas quando dava picos de mortes por Covid, naturalmente o ambiente ele ficava mais hostil em todo, porque você Sim. sabia que quanto mais gente, infelizmente, viesse a adoecer ou a morrer, mais rigorosas seriam as pressões de lockdown, maior o impacto na economia. Então, você tinha uma correlação quase direta. Então, eu monitorava sinais de mercado e eu monitorava sinais da minha receita. Eu posso te dizer que eu olhava com base diária, eu discutia na minha gestão em base semanal. Para ser sincero, eu discuti o pulso diariamente com a gestão, tipo ritmo de venda, ritmo de cancelamento, ritmo de lead, e olhava o plano para ver em que cenário que a gente estava se enquadrando mais ou menos, né, pessimista, realista ou otimista, numa base semanal, para daí trigar que tipos de decisões que a gente ia tomar. E uma coisa que eu acho que é legal, você falou algumas vezes do design organizacional, e talvez um exemplo que ajude a não ficar muito vago, é que naquela época, no começo da pandemia, não adiantava ter muita posição fixa mais. O meu papel de CEO foi completamente transformado da noite pro dia. Eu era de um cara que estava no escritório fazendo Sim. kickoff presencial com a galera, batendo bumbo ali,
para um cara que estava em casa, tocando time remoto, tentando falar com a galera no Slack. Então, mudou o papel de todo mundo. E naquela época, até na incerteza que a gente estava do que ia fazer sentido desenvolver de produto ou não, a gente foi quase a empresa inteira para a linha de frente com o cliente. Porque a gente falou, a prioridade agora é a gente conseguir falar com os nossos clientes para tentar acalmar um pouco mais as coisas. Então, acho que uma coisa que me marca também é num momento de muita incerteza, você não ter muita posição fixa ou ficar muito apegado a um plano que já não existia mais, né? O plano que a gente tinha até 15 dias atrás de dar lockdown no Brasil, a gente tinha que jogar fora, né? Não era mais aquele o plano. A estratégia foi claramente de, cara, segurar a base, acalmar, né? Primeiro tirar um pouco do pânico, depois reestabilizar os canais de aquisição, né? Retestar para ver se eles estavam preservados, ou seja, se definir um plano. Sim. Depois olhar para se tinha alguma oportunidade de reposicionamento, já visto de que assim, o mundo virou digital. A gente já era uma plataforma digital, mas pega episódios para trás que a gente gravou com o Guilherme Junqueira, o caso da Gama, por exemplo, foi de uma empresa que ela tinha uma entrega majoritariamente física e precisou inteiro para o digital da noite para o dia, né? Sim, sim. Então, tem muito disso, ou seja, a questão de você ir ajustando os cenários, né? Ele é extremamente importante para que você consiga identificar nos cenários qual é o nível de incerteza que você aceita, né? Ou qual é a consequência da incerteza. Eu não sei para onde vai, mas se acontecer uma taxa de 50%, o que eu vou fazer? Se ela for em 20%, o que dá para fazer? Tem algum cenário? Não tem? Como que eu vou negociar? Qual é a situação? Ou seja, você tem cenários e você vai falar, cara, para cada um deles, o que eu vou fazer, né? Como pode acontecer de, pronto, veio, é esse. Cara, eu tô com o plano feito, daqui a um mês eu tenho mais informações e vamos ver se continua, né? Eu acho que é esse. Cenários, então, extremamente importante para a incerteza, né? E aí, se a gente fosse continuar na analogia da pandemia, eu me lembro que assim, eu acho que o primeiro ou segundo mês, a estratégia ela foi só de defesa. Como que a gente na Hamper internamente se organiza para perder o mínimo de receita o possível. Perfeito. Passados 2, 3 primeiros meses, que a gente falou assim, caraca, sobrevivemos, parece que tá começando a desanuviar. Tava longe ainda da coisa ter solução, mas a gente já sabia se identificar dentro daquele novo cenário que a gente estava, e aí a gente começou a olhar para que oportunidades que a gente podia coletar a partir do momento que a gente sabia que o cenário do mundo era um pouco aquele, né? Aqui eu acho que vale a gente começar a trazer, César, eu acho que a gente falou bastante de como que a empresa ela se adapta e cria como se fossem esses cenários de defesa mesmo, cenário 1, 2, 3, para eu saber como reagir ao impacto. Uma vez que eu já sei como reagir ao impacto, como que eu não fico só reativo e como que eu começo a definir o que eu deveria estar fazendo para eu também ser ativo em querer resolver. Como que eu defino uma matriz de priorização? Porque, né, vamos dizer assim, em alguma medida eu vou ser impactado pela IA. A primeira coisa é, eu preservo aqui para não perder receita. Mas a segunda, eu não vou ficar só esperando a onda vir e me engolir. Eu quero saber o que eu posso desenvolver dentro desse espaço. Como que eu crio uma disciplina organizacional para começar a tentar explorar essas oportunidades, sendo que, sei lá, acho que se eu for pedir conselho para uma galera assim, o que você acha que a Hamper deveria fazer de IA? Eu vou ouvir 18 coisas. Dessas, cara, 17 eu já mandaria direto para a lata do lixo, né? Como que eu crio uma matriz para eu não dispersar esforço na direção errada? Cara, eu gosto muito, se a gente for falar de framework, de ferramenta, né? Cara, eu acho que é o boa e simples matriz de priorização, né? Mas você ter a liberdade de trabalhar esses eixos, né? Então vamos supor que numa matriz de priorização você vai pegar primeiro, eu vou fazer uma matriz que é, né, o eixo Y é resultado e o eixo X é esforço, né? Então eu quero quais são as coisas que eu tenho maior resultado com o menor esforço. Então, a primeira coisa é a seguinte, você tem mapeado todas as oportunidades que você tem? Né? Essas oportunidades, vamos pegar uma outra matriz, né? Tem lá a matriz do Gartner que fala lá, principalmente para IA, né? Você está com Customer Facing,
o que você está, essa iniciativa vai modificar front office, back office, core capabilities. O que ele vai mudar? O teu produto e serviço, né? E isso está mais para game changing, isso está mais para coisas do dia a dia, para que tá? Ou seja, você vai criando formas de racionalizar, pegar as coisas que você quer fazer e tentar classificá-las, segmentá-las. Isso é muito importante, porque nessa hora vem uma enxurrada de ideia, e se você não criar uma matriz de priorização que dê uma disciplina operacional, sai todo mundo correndo atrás da bola, né? Então você tem que classificar as coisas. Você tem que aí, com essa classificação, você tentar priorizar. Né? E nesta priorização, talvez você vá criando clareza de por onde eu começo. Por onde eu começo. Né? Aí o que você tem também que se questionar é, eu tenho a estrutura para começar, os recursos para isso? Porque também é uma outra matriz, você pode falar, beleza, o esforço é pequeno, mas eu não tenho nem alguém para fazer isso. Pô, imagina num cenário que a empresa ela tá caindo receita. Não é difícil de encontrar empresas que estão nesse momento. O cara tá perdendo receita. Ele tá falando de construir coisas extras no momento que, na verdade, ele tá perdendo recurso, né? Qual é a opção real que eu tenho nesse momento, né? Qual é a opção que eu tenho real? Não é beleza, eu tenho que fazer esses novas... Vamos pensar, eu tenho alguma aplicação aqui que eu quero extrair uma IA, alguma informação com uma IA. Só que meus dados não estão estruturados. E se eu mexer nos meus dados, é um baita esforço. Não vou entregar resultado nenhum. Ou seja, você está dizendo que, assim, às vezes, vamos dizer, na matriz de priorização, fala assim, com esforço baixo, eu consigo criar um agente de IA que impacta forte no resultado. Assunto pacificado. Só que para desenvolver esse agente, precede você ir lá no seu legado e organizar a casa. E aí você fala, eu não tenho recurso. O agente levaria 15 dias, só que arrumar o legado leva 6 meses, né? A história do molho sai mais caro que o peixe. Então tem que olhar a viabilidade também das coisas. Mas aí vamos lá. Então, o empreendedor que está nos ouvindo, quantas vezes ele parou para desenhar isso? Botar num papel. E aí, a partir disso, falar, cara, quais são as ferramentas que eu tenho aqui? Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro para contratar recurso para fazer esse negócio, né? Então, cara, tem um jeito de eu olhar essas tecnologias, o que está acontecendo, de eu buscar produtividade para achar orçamento no que eu estou fazendo, ganhar recursos. Aí você vê que a opção real é eu priorizar um outro projeto. Para que esse projeto me dê receita, e algum dia consiga fazer isso, eu preciso viabilizar outros projetos antes, para que eles criem as condições. Será que, por exemplo, então, os dados não estão estruturados? Só que faz, por exemplo, 6 meses que a empresa está trabalhando, sabendo que precisa estruturar os dados, mas ela não mudou nenhum processo interno para pelo menos os dados dos últimos 6 meses estarem estruturados. Se ela já tivesse 6 meses de dado estruturado... O débito já ia ser menor, né? Ou já conseguia fazer um teste. Concordo. Mas o que precisa fazer isso? É olhar para a estrutura e falar, quem que mexe com esses dados? Eles estão organizados da melhor forma? Quem tem que fazer isso? Me trouxe soluções? Ou seja, se é um plano estratégico nosso chegar nesse objetivo, está se fazendo isso no dia a dia? Então, esta discussão, ela precisa ser colocada nos fóruns corretos e ser trabalhada. Né? E tem esse negócio, cara, de... Pô, para tudo que vai fazer um negócio novo, fala, não, tem que arrumar a casa antes, né? Tem até esses temas prontos. Não, se não arrumar a casa antes, não dá para fazer. E o que é engraçado, sabe, é que você fez uma matriz de priorização hoje, e aí você viu que você tem um evento dependente antes de atacar um item prioritário, aquele item dependente você vai ter que resolver antes, leva 6 meses. Quando você termina de resolver aquele item, aquela matriz de prioridade já não serve mais pra porra nenhuma, porque o que você definiu como prioridade há 6 meses atrás, 6 meses pra frente já não faz mais sentido. Cara, eu vou te falar, César, que mesmo a Hamper sendo startup, não foi 1 ou 2 vezes, a quantidade de vezes que quando tava à beira de ficar pronto, já não fazia mais sentido, foram várias vezes. Porque fazia sentido a gente ter feito naquele mês que a gente discutiu. Quando ficou pronto 8 meses depois, já não dava mais nem energia de pôr na rua. Fala, galera, nós perdemos o bonde. Agora, pô, infelizmente, joga fora o esforço que foi feito, né? Sim. Então, essas escolhas, ou seja, elas passam muito por você não acreditar, talvez, que para eu avançar para o futuro, eu preciso reconstruir o passado inteiro.
Essa é uma crença muito ruim que a gente tem. Sim. Né? Como se o futuro só vai existir se eu reconstruir o passado inteiro. Não. Né? Se você traçar uma linha agora e a partir de agora você vai entregar o passado com um viés de começar a construir o seu futuro, né? E conviver com isso, né? Será que não tem formas? Aí você tem que usar as ferramentas, você tem que mudar a cultura das pessoas. Eu acho que a palavra é meio chavão dizer, mas a palavra-chave tá na cultura, não adianta nada você vir com esse monte de frame, rolling forecast, matriz bullseye, que é tudo legal pra caramba, mas na prática a galera volta cada um pra sua mesa e continua fazendo o que sempre fez, né? Total, o mindset tem que mudar na cabeça das pessoas. Se você não trabalhar como as pessoas vão encarar essas mudanças do planejamento, elas, por exemplo, muitas vezes estão vinculadas ao cargo delas. E elas têm que imaginar o seguinte, cara, em tempos de crise, o que mais tem são lideranças que têm que ser adaptativas, né? Ou seja, elas vão se adaptar ao cenário, ao que acontece. Então, eu não estou aqui com um cargo, né? Eu não sou o cargo, né? Eu estou energizando alguma coisa. Se mês que vem a prioridade for outra, porque mudou o cenário, eu vou ter que me adaptar a isso. Né? Então, essa mudança de cabeça é muito difícil. Né? Então, num cenário que você tem muita incerteza, toda a parte de gestão, desde o planejamento estratégico, a forma que você vai fazer os seus rituais, como é que você vai fazer os seus indicadores, o que é importante medir ou não, né? Qual é o teu design organizacional, como você está organizando os papéis que a empresa precisa e as responsabilidades. Cara, isso precisa ser muito fluido. Sim. E é duro isso, porque essa incerteza traz muitas vezes uma insegurança interna, né? E é muito louco que às vezes a gente quer... Acho que você tocou no ponto-chave, que para mim, eu não sei se eu posso falar por todas as empresas, mas eu posso falar pela minha, talvez seja um diagnóstico do estágio que eu tô, né? Você lida com várias incertezas da porta para fora, mas da porta para dentro você sente que você deve ao time um ambiente de certeza, de segurança, porque senão todo mundo vai picar mula, entendeu? Vai falar, cara, se a gente for abrir a real aqui, a verdade é que nenhum empreendedor de menos de 100 funcionários, talvez até demais, sabe se vai existir daqui 6, 12 meses, a gente não sabe o tamanho ainda da transformação, não é só pela IA, é por uma série de coisas que estão acontecendo. A gente não pode transmitir essa incerteza para dentro de casa, senão o time vai debandar, ou pior, não vai debandar, mas vai ficar dentro de casa, mas vai entrar em parafuso, né? Mas talvez, pensa assim, eles também muitas vezes estão sentindo isso, estão até questionando, eu sou uma pessoa do suporte técnico e estou vendo que a gente está usando automação aqui, colocando um chat para atender. Eu vou ter a incerteza de se eu vou ter o emprego. Sim. Se você como líder não comunicar para ele claramente que, olha, isso aqui realmente a gente está fazendo e o nosso objetivo é alcançar 80% de atendimento, ou seja, nós vamos reduzir 80% desse time. Mas nós temos oportunidade em um monte de outras coisas aqui para se fazer. Né? Você quer se preparar para isso? O que você precisa? Ou seja, você tem que dar condição. Cara, ou jogar limpo. Fala, cara, é isso mesmo que vai acontecer. Sim. Né? Até porque se a gente não fizer, aí vai a empresa inteira explodir. Aí vai a empresa inteira explodir. Ou seja, você precisa trabalhar essa comunicação, né? Tem que trabalhar, não tem jeito, cara, porque senão tem assuntos difíceis que a gente não quer. Sim. E o assunto difícil pode ser, cara, eu vou acabar com a área. Sim, total. Não faz mais sentido, né? Fazer o que a gente fazia do jeito e como a gente fazia, né? Ou a gente vai mudar, vai ser desse jeito agora que a gente vai fazer. E a gente precisa desses papéis. Sim. Quem são as pessoas que têm condição de energizar esses papéis? Quais são as características que precisam ter? Né? A educação, dá para ensinar isso? Dá para ter um mentor, um consultor para ajudar? Ou a gente tem que contratar alguém de fora? Sim. Vai sobrar alguém? Tem onde encaixar? Não dá, cara. Vamos criar um plano de phase-out mesmo, não tem jeito. Sim. Né? Mas essas discussões, ou seja, o planejamento estratégico, eu acho que um erro que existe, Ricardo, é que o planejamento estratégico ele para muito nas intenções. Sim. E ele tem um quê dessa tática que você tem que usar. E a tática vai bater no teu design, como é que você está organizado, as jornadas, os processos envolvidos. Você tem que encurtar processos, tem que acelerar, ou você tem que encaixar mais processos para você continuar entregando o passado, mas e já construindo o futuro, né? Sim. Então,
Um desenvolvedor que está fazendo alguma coisa num software, ele tem que pensar que agora ele tem que incorporar uma API a mais, alguma coisa a mais, que está preparando o Big Data que a gente vai usar para as novas coisas de IA que a gente vai fazer. Ponto. Alguém sentou, criou qualquer essa nova arquitetura e todo mundo está botando no Big Data. A gente está carregando o Big Data lá. No paralelo, quando a gente tiver produtividade aqui, talvez a gente possa pegar um desenvolvedor e ele começar a migrar o passado para essa nova estrutura. Mas enquanto a gente está parado esperando que a gente tenha recursos, dinheiro, pessoa exclusiva para migrar o passado, para construir o futuro, a gente não está construindo nada do futuro. E aí a gente tem a intenção, e a gente morreu na intenção. Perfeito. Né? O que eu mais vejo é isso. De novo, não posso dizer por outros, mas eu posso dizer por mim. Já há bastante tempo a dificuldade não está em desenvolver o planejamento ou diagnosticar corretamente a estratégia. Não, e é muito louco que a gente senta na gestão da empresa e rapidamente a gente concorda com os problemas, concorda que a solução é aquela, o plano energiza pra caramba, a gente aperta a mão um do outro e volta e executa mais um mês. A gente volta a fazer a mesma coisa. Volta a fazer a mesma coisa, cara. Essa é aquela loucura. E eu vejo que existem receios de mudar a estrutura, mudar o papel das pessoas, etc. Acaba sempre morrendo assim. A gente sai com um plano, mas a gente volta a executar o que a gente sempre executou. Mas um exercício que eu faço muitas vezes é onde isso tudo está escrito. Muitas vezes isso está escrito em num documento da gestão. Ou em um monte de documento, cara. Vários documentos, negócio disperso todo pra caramba. Né? Não é um mapa claro a ser seguido, né? Deveria ser um negócio que ele é impresso e colado na sala principal e eu brinco, da empresa. Isso precisaria né? ser feito num desenho. Isso precisaria ter um quadro com o desenho de qual é a estratégia e quais são as ações, e um outro desenho qual é a estrutura para atender esse negócio. Sim. Se tiver esses desenhos bem atualizados e as pessoas terem a clareza do papel que elas têm que fazer e como que o dia a dia delas constrói também a estratégia, talvez esse seja uma forma da gente ir se adaptando. Né? Então, vamos voltar para o cenário do carro. Né? Estou dirigindo numa estrada, 500 metros, e aí agora eu só enxergo 50. Né? Eu tô com outras pessoas no carro, né? Eu vou falar pro cara, você olha pro lado, você olha pra frente, o outro olha pro lado esquerdo, um lado direito, um olha pra cima, outro olha pra baixo, outro olha pra trás, vai dando uma olhada se o mapa volta, você vai dividir, cada um vai ter o seu papel naquele momento. Pô, clareou um pouco, o farol melhorou, tá, o negócio tá funcionando, cara, eu diminuí a velocidade, posso aumentar um pouquinho mais a velocidade? Pode, porque aqui mais ou menos eu sei que tem a estrada desse jeito. Beleza, não, é melhor você diminuir que a incerteza é maior. Você está falando com o grupo e cada um sabe do papel que tem que fazer. Será que se a estrada melhorar, não são outros papéis que tem que ter ali? Sim. Né? Pô, beleza, relaxa aí, bota uma música pra gente relaxar e vamos conversar sobre outra coisa. No caso do empreender, isso nunca vai acontecer, né? Nunca vai poder relaxar. Eu tô sendo assim, tentando ser lúdico para falar o seguinte, cara, durante essa trajetória, durante esse trajeto, as pessoas não preservam o mesmo papel. Né? A empresa cresce, o cenário muda. Nessa incerteza, você precisa usar todas as suas ferramentas. Desenhar cenários, mudar a estrutura. Né? Você precisa usar isso. Né? Se você não fizer isso, provavelmente você vai só morrer na intenção. Né? Perfeito. Boa. Mais algum ponto a acrescentar antes dos ups and downs? Eu acho que, né, nessa incerteza que a gente tem do futuro, né? Eu acho que a mensagem principal, né? A gente está com a questão da IA hoje, né? Batendo na porta de todo mundo, né? Cara, a principal ponto é tenta classificar suas intenções, tenta segmentar. Né? Para mim, cara, eu tenho falado para todo mundo isso. Né? A gente fez eu participei de um webinar que eu coloquei um pouco do Gartner lá. Eu gosto bastante das coisas do Gartner, né? Então, o Gartner, McKinsey, esses caras entregam frameworks muito legais, né? Se você estudar, né? E tem um framework do Gartner, né? Do AI Roadmap e Maturity, né? E maturidade do Gartner, cara, que é muito legal. Né? Que ele ajuda você a classificar suas iniciativas e a partir das iniciativas ele implementa, assim, você desenhou as iniciativas, você pode fazer um mapa de priorização, tudo mais. Eles ensinam vários métodos, mas eles têm como se fosse um bullseye.
que para cada um deles você vai experimentar, e à medida que você experimentou e ele foi aprovado, Aí você vai aproximando você ele do vai centro. aproximando ele do centro, que ele talvez se torne em alguma coisa. E como as coisas também caem em desuso, talvez o que já tá no centro pode ir caindo para as margens, né? Pode ir caindo para as margens, né? Mas o quanto a gente tem estrategistas realmente dentro da empresa, Uhum. né? O quanto os empreendedores... Cara, será que se gastar 4 horas, para quem trabalha 8 horas por dia, são 10%. Né? Uhum. 10% em uma semana, você gastar 10% do seu tempo para revisar o seu plano, para revisar se a sua estrutura está contemplando as jornadas, você revisar todas as iniciativas e falar, cara, essa nós não vamos fazer, estas são as prioritárias. Como é que eu classifico? Será que se gastar 10% do tempo, a liderança da empresa, né, será que a gente não consegue melhorar a execução desse plano diante dessas incertezas? Uhum. Eu acredito fielmente que, cara, ninguém gasta direito isso. Sim. Esforço não é resultado. Né? Esforço não é resultado. O Adalberto lá, que grande amigo, que me ajudou a vida inteira aí um monte de coisa, fala muito isso, né? Ele tem na planilha dele lá, ele fala, esforço não é resultado. O que a gente tem que buscar é resultado. Então, não adianta falar, mas eu tenho uma reunião de estratégia, de diretoria toda semana e a gente fica lá 4 horas. Cara, qual o Vira resultado pro que... forma isso, né? Qual Se que é o você tá resultado fazendo que isso está isso, entregando? você faz toda semana há anos, pode ter certeza que já virou uma reunião pro forma aqui, né? Então, para também responder a isso, reveja os seus rituais. Total. Essa é uma boa provocação pra gente deixar pra quem tá nos ouvindo, né? Ouviu esse episódio, volta na prancheta, mas olha tudo, né? Até porque é loucura, se você muda a direção, muda no plano, mas depois você não muda onde vai ser executado, mantém a agenda igual tava, é certo que o plano ele vai virar só uma peça de decoração em algum lugar do escritório, né? Vamos lá, vamos para os ups and downs. Bora. Vou puxar um primeiro down aqui. Tá. Cara, nos momentos de crise foi o momento que eu mais precisei planejar. Ok. E o que eu mais vejo é empreendedor abrindo mão do planejar por causa da crise. A crise é a desculpa para deixar de planejar. Aí sai correndo atrás da bola da vez, Aí, né? cara, é a bola que tá pingando, ele tá chutando o dia inteiro tal, e ele fala, cara, eu não... é tanto pepino que eu tenho que responder o dia a dia que... Cara, deixa os pepinos apodrecerem alguns aí, cara, mas planeja minimamente, né? Então, eu acho que essa escolha de só executar e usar como desculpa os problemas, cara, não é boa. Boa. Bom, pra mim um down é tentar resolver os problemas de hoje ou do futuro da forma como a gente sempre tentou resolver antes. Sabe aquela história que a gente estava falando aí mais ou menos no meio do episódio? Fala assim, a gente escolheu um item de alto impacto e baixo esforço, só que a gente revisitou aqui e viu que ia ter que fazer um evento que precede, que é 6 meses para arrumar. Cara, eu acho que essa é a hora de questionar e falar assim, será que esse é o caminho mais rápido? Porque a gente já encontrou uma solução de alto impacto aqui. Você pega nos tempos de hoje, pô, sei lá, você ia fazer um negócio, uma tela nova, levaria muito tempo de fato se você fizer em hard code, mas será que não dá para usando um Lovable ou qualquer outra forma de protótipo, a gente garantir que primeiro a gente faz o que é certo e depois a gente arruma no como? A gente validou um protótipo rápido, ótimo, a gente já sabe que ele tem potencial, a gente vai poder desenvolver já gerando receita com aquilo. Sim. Mas se também tiver errado, a gente já descartou rapidamente, a gente não precisou ficar 6 meses desenvolvendo algo para depois descobrir que aquilo não era a coisa certa a ser desenvolvida, ou até era. Se a gente tivesse lançado 6 meses atrás. Como a gente levou 6 meses para fazer, a gente já nem sabe mais se o problema era a estratégia, se o problema foi a execução, né? Sim, é isso aí. E o up, eu tenho um amigo que tem, eu gosto muito do jeito que ele fala, o meu tempo na semana, eu preciso, e eu acho uma prática interessante que ele faz, ela tem que ter 3 grandes características. Eu preciso, no final da semana, olhar para as atividades que eu executei e saber que eu compreendi um percentual delas. Ele faz o seguinte, eu tenho que gastar um tempo para planejar, eu tenho que gastar um tempo para operar e eu tenho que um tempo ser operando a minha estratégia. Que ele fala, não, eu nunca consegui 100% do tempo, tudo que eu estou operando, eu sempre tenho que ficar operando coisas do passado. Eu não consigo só operar coisa do futuro, mas eu preciso achar espaço no que eu estou operando, que um percentual daquilo esteja executando a minha estratégia.
porque senão eu tenho sempre, eu planejo e eu tenho o que eu estou operando, e eu não consigo criar essa ponte. Então, ele separa, ele até brinca, ele fala tem que ser assim, 10, 30, 60. Ele fala, 10% eu estou planejando, 30% eu estou executando o que eu planejei, e os outros 60% eu estou operando meu dia a dia, porque o as is, porque essa porcaria me atropela e me atrapalha ainda, não tem jeito, né? Mas eu acho que é um exercício legal. Eu acho que é um exercício legal. É uma forma de você se desafiar para saber, cara, tudo que eu operei essa semana, teve um percentual que construiu uns tijolinhos da minha estratégia? Né? Eu acho que essa é uma pergunta legal. Boa. O meu up é que, para mim, eu não consigo conceber no momento que a gente está agora, um founder, CEO da empresa, tá fazendo uma gestão à distância agora, né? Você não pega aquele método do OKR. Eu reúno a gestão, faço um off-site com a minha gestão uma vez por trimestre, uma vez a cada 6 meses, determino um plano, falo, ó, galera, agora executado aqui 6 meses, a gente faz um checkpoint. Quer dizer, se o cara tá fazendo isso, é um completo maluco. E acho que o benefício que founders, C-levels, as empresas têm de enxergar de um galho mais alto, e por mais que não tá dando para enxergar muita coisa longe, mas ainda assim a gente consegue enxergar um pouco mais longe do que a nossa equipe, né? Sim. A gente conseguir trazer esses elementos para trabalhar mais próximo agora, quase que no exemplo do seu amigo, se fosse traduzir em outras palavras, o CEO que já tinha conseguido chegar e tá só no suposto estratégico, vamos dizer assim, né? Na sala dele, no ar-condicionado, vendo a coisa acontecer, ele conseguir permear em todos os níveis, né? Ser estratégico, tático e operacional várias vezes ao longo da semana. Sim. Talvez é um pouco do que tá por detrás do tal do Founders Mode que a gente já falou algumas vezes, é que não dá mais para ter aquela tomada de decisão que passava por aquela cadeia política, né? Que, putz, era às vezes 3 meses cozinhando uma decisão para decidir se a gente ia fazer, para daí então vai ser mais 6 meses desenvolvendo. Na incerteza você já morreu. É. Num cenário de incerteza, né, uma decisão dessa, você já morreu. Mas você vê que em cenários de incerteza, vai só até meio romantizado aqui, mas já na finaleira do episódio, em todas as nações que entraram em crise ou entraram em guerra, o presidente, ou o que quer que seja, o rei, o monarca, qualquer coisa, precisou assumir poderes mais ditatoriais, porque em tempos normais você passa pelo fluxo normal que uma decisão precisa tomar. Agora, assim, você está tomando bomba no seu território, você não pode abrir uma discussão de 6 meses para a gente ver assim, qual que é o jeito certo de reagir. Tem que ter alguém que dá o call na hora, assim, moçada, nós tomamos bomba aqui agora, até meia-noite a gente tem que saber qual que vai ser a resposta que a gente vai dar para isso, né? Sim. Existe até, muitas vezes até nas constituições, né? Muda, né? Muda. Existe até o requisito para isso, né? Perfeito. Você vai entrar em estado de emergência, estado de sítio e, né, outras coisas. Isso aí. Né? Talvez todos estamos, de certa forma, em estado de emergência agora. As empresas precisam saber se elas não têm que entrar em estado de sítio. Boa, muito bom. Valeu, cara. Valeu, um abraço. Muito bom, valeu.